Pai do Senhor. Então estamos aqui, né? Paz do Senhor a todos. Uma novidade. Estou acostumado mais a YouTube do que a Facebook, mas vamos lá. Deus abençoe a todos que estão na live. Deus abençoe a irmã aí. Muito Amém. obrigado pela oportunidade. Então, nós vamos... Já para trazer a palavra, eu estou meio fora porque está demorando para entrar Pode trazer a palavra. aqui. Já a palavra? Pode trazer a palavra, amado. Eu já orei aqui, amado. Depois aí você faz a oração final. Ok. Para quem não sabe, já era para eu num domingo, né? Ontem está aí pregando aí, que a irmã convidou, então não deu, teve imprevisto. E nós estamos, então, nessa segunda para falar alguma coisa a respeito do Senhor. Eu estou em campanha de oração e já desde essa semana eu tinha mensagem, que eu ia até, se fosse no domingo, pregar. Era essa, uma passagem bastante conhecida, que se encontra no livro de São João. Não sei se o áudio tá bom, a imagem, mas pode falar aí que eu não sei aqui. Tá tudo ok? Tá bom, sim. Tá. Tá. O 3, ok. É que a irmã deu uma travada agora, acho que agora entrou. Tá. Então, a mensagem que vamos falar Pode ler é ali, porque entrou o amor, sobre o amor de Deus. Então, leamos o texto sagrado, João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui, João, o apóstolo que Cristo mais amava, revelou, deixou narrado que o amor de Deus era tão enorme, tão grande, ao ponto dele dar seu próprio filho para a salvação não só dos bons, mas também dos ruins, que Paulo vai falar que Cristo não morreu só para os bons, mas para os ruins, pois muitos de nós poderíamos até dar a vida nossa pelos bons, mas dificilmente pelos ruins. E Jesus morreu para os pecadores, para os justos, para os injustos, para todos, sem exceção. E esse amor tão profundo, tão grande, enorme, às vezes até incompreendido, haja vista que dificilmente, por outro lado, a gente analisando também o outro ponto, um pai daria o seu próprio filho para ser entregue por sacrifício para perdão dos pecados de pessoas, sejam boas ou ruins. Até, inclusive, a palavra de Deus nos diz que Deus olhou lá de cima, não viu nem um justo sequer. E por isso teve que enviar o Cordeiro Imaculado que tira todo o pecado. E assim sendo, Deus amou esse mundo, não é um mundo no sentido da natureza, no sentido do sistema, mas sim um mundo pessoas, indivíduos, deu uma nova oportunidade, já que Adão e Eva pecaram, perderam a eternidade, Verdade. foram enganados por Satanás, pela antiga serpente, o dragão. Deus passou por cima daquele pecado, passou uma borracha sobre aquele pecado deles, e até mesmo é um cumprimento da profecia que estava lá em Gênesis 3:15, da mulher nasceria uma semente que iria pisotear ou acabar com a serpente, simbolicamente ali, Satanás. E Jesus veio exatamente para cumprir esse plano divino, para nós termos direito a perdão, a salvação, a bênçãos, a prosperidade, porque o que seria do mundo sem Jesus, sem o sacrifício vivo, santo, que Jesus acabou realizando na cruz do Calvário. E por isso que nós devemos atentar
para esse amor de Deus, um amor maravilhoso, que não é interesseiro, que não folga com a injustiça, mas com a verdade, e dentre outras características que é falada ali em 1 Coríntios 13. Esse amor que nós devemos ter, Jesus reduziu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Se de fato nós damos valor ao sacrifício de Cristo, nós procuramos andar de acordo com aquilo que o Senhor quer, amando a Ele, deixando de lado a idolatria, seja a idolatria do homem, de algum Deus, com letra minúscula, seja idolatria de estátua, seja idolatria do próprio ego, e amando ao próximo como a si mesmo. O próprio Cristo chegou a dizer que nós devemos, é difícil, mas devemos amar até os nossos próprios inimigos, orar por eles, porque Jesus morreu, inclusive, para seus inimigos. Porque quantos que o crucificaram ali, ou zombavam, quando ele estava vivo, estavam perseguindo Cristo, estavam querendo ver uma oportunidade de colocar ele preso, esquivou dos fariseus, se esquivou dos religiosos da época, porque eles queriam matar, queriam acabar com Cristo. O próprio Herodes, quando Jesus tem 2 anos de idade, deu um decreto para acabar com todas as crianças. E se Deus não tivesse revelado para José ir para o Egito, Jesus teria morrido antes do tempo. Então, até nesse sentido, o Senhor sofreu, no entanto, ele perdoou na cruz todos. E, inclusive, outro ponto a ser dito, que aqueles que eram inimigo de Cristo, ou que não acreditavam nele, quando Cristo expirou e fendeu a terra, muita esse era o Filho de Deus. Amém. Tiveram que ver com seus próprios olhos o milagre, a confirmação dos céus através da natureza. E Paulo vai dizer que a natureza, criada por Deus, revela, de fato, as maravilhas de Deus, a existência do Criador. Então, nós temos que se atentar para esse amor maravilhoso de Deus, porque realmente nós não éramos merecedores de nada, não éramos merecedores de bênção alguma, mas o Senhor, ele foi no nosso lugar, porque era para nós estarmos no lugar do Senhor, porque Jesus não tinha pecado nenhum e pagou o preço. Nós é que tínhamos. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que o Senhor se fez de pecador para salvar, levava consigo as nossas enfermidades, o castigo que trazia a paz estava sobre Cristo Jesus. Desta forma, nós temos que crer no Senhor Jesus, porque ninguém vai a não ser por Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como diz o texto, porque Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho unigênito, primeiro e único, para que todo aquele que nele crê não pereça. É necessário crer na pessoa de Jesus, é necessário dar valor, é necessário fazer a vontade do Senhor, para não crucificar simbolicamente Cristo com os pecados, como a palavra vai dizer mais adiante em outras passagens. Mas para termos, então, a vida eterna, é necessário crer nele, crer no sacrifício, crer que o Senhor enviou o seu Filho para nos trazer tudo de bom e principalmente a melhor de todas as bênçãos, que é a salvação das nossas vidas. Cabe aqui destacar que tem muitas religiões, inclusive a religião que Cristo veio, que é o judaísmo, ou os judeus. Eles ainda não crêem que esse Jesus era o Filho de Deus. Eles dizem que era meramente um profeta, uma pessoa que era intrusa, que se gabava ou se dizia, ainda diziam e dizem, que era um qualquer,
não é filho de Deus. E tem se cumprido algumas profecias que disse que enquanto que Jerusalém não aceitasse um profeta que viesse da parte do Senhor, eles estariam sofrendo. E aquela religião, aquele conflito ali naquela religião dos judeus ou dos árabes e judeus de Jerusalém, enfim, ocidental, oriental, tem tido muito conflito exatamente porque nem os muçulmanos que são do lado árabe e nem os judeus que são do lado do judaísmo aceitaram a Cristo, lembrando que eles são descendência de Abraão, mas ainda não aceitaram a Cristo e sofrem. Por isso é necessário nós aceitar, porque sem ele nada podemos fazer e com toda certeza com ele, por mais que passamos lutas e dificuldades, porque Jesus não ofereceu o mar de rosa, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo. Ele disse que antes que o mundo nos aborrecesse, aborreceu a ele. É necessário, então, nós estarmos com ele, porque assim como ele estava com os discípulos no barco e aquela tempestade passou e logo veio bonança, assim será com nós ou conosco. A gente não pode deixar o Senhor por nenhum momento. Aqueles que vinham só atrás de pães e peixes verdadeiras, porque o próprio Cristo disse que aquele que quer vir a mim, renuncie a si mesmo, carrega a sua cruz de cada dia e siga-me, mostrando claramente nessas palavras que nós teríamos momentos difíceis, mas estando com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. Estando com o Senhor, nós vencemos a tudo, por mais que venham as lutas, venham os problemas, venham as provações, venha o momento de choro, mas como diz inclusive a palavra, o choro pode durar uma noite e a alegria ela vem ao amanhecer. Basta nós confiar no Senhor, confiar na sua ação, confiar que Deus amou o próprio povo ou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para nós termos bênçãos, para nós termos a vida eterna. E Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus é longânimo, Deus quer ver a nossa vida sendo abençoada e muito. Inclusive, em João 10, vai falar sobre o bom pastor, que Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus deu a vida por todos nós, para que nós venhamos ter o quê? Vida e vida com abundância. É vida nesse próprio plano, ou seja, na terra, vida abençoada, é vida também eterna. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a palavra que nós devemos crer, porque Deus se agrada daqueles que creem na sua palavra. Pois se nós não crermos ou duvidarmos, se eu não me equivoco, São Tiago fala que é vai e vem, ou seja, não tem constância, não tem permanência, não tem solidez. A pessoa fica para lá e para cá, sem rumo, sem ele, sem beira, e isso não agrada ao Senhor. Nós temos que chegar à fé, aquela fé que é descrita, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, e nós temos que acreditar assim como os santos no passado acreditaram e Deus operou na vida de Moisés, na vida de Josué, abrindo o Rio Jordão, e tantos outros profetas que foram utilizados pelo Senhor, como Eliseu, que foi chamado para Deus. No caso, Elias foi arrebatado, Eliseu foi agraciado com a porção redobrada da unção de Deus, ao ponto de fazer tantos milagres também, que até mesmo morto, ele ressuscitou uma pessoa que foi enterrada, ou Deus utilizou o corpo dele para ressuscitar uma pessoa que foi enterrada na mesma cova. Porque Deus quer fazer algo extraordinário, Deus tem exatamente o bom, o melhor para nós. Necessário é nós fazermos a nossa parte, esforçar, tem bom ânimo, para que Deus venha ser conosco, se esforçar
para crer nele, em tudo aquilo que ele tem prometido, porque passa os céus e a terra e as suas palavras não hão de passar. Cremos nisso, porque não são minhas palavras, são as palavras do Senhor, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus pelo cumprimento para a sua palavra, da sua palavra, e assim nós temos que pensar, entender e acreditar, porque aqueles que acreditam verão a glória de Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Deus faz o impossível acontecer. Se creres, verás a glória de Deus. E crer, ele está ligado a obras, porque Santiago vai dizer o seguinte, que fé sem obras é morta. E a obra da fé é exatamente exercer a doutrina do Senhor, amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo na prática. E assim sendo, com toda certeza, o Senhor há de nos abençoar, nos prosperar. Então essa foi a palavra de fé, a palavra do Senhor que falou conosco, referente ao amor enorme, tremendo de Deus para conosco, e que nós devemos dar valor a esse amor, aceitar a Cristo e praticar exatamente a doutrina de Cristo, para que tenhamos vida e vida com abundância em todos os sentidos e aspectos de nossas vidas, na vida material, na vida profissional, social, enfim, e principalmente espiritual, que é a vida eterna. Glórias e honras ao Senhor. Amém. Aí está então a palavra, devolvo agora para a irmã. Pode fazer a oração, abençoado. Pode fazer oração? Ok. Então vamos orar ao Senhor nesse exato momento, para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele nos dê força para entender mais da sua palavra e assim sermos abençoados. Oremos ao Todo-Poderoso, mais uma vez aqui estamos na tua presença. Venha contemplar a cada um de nós, a cada um que nos acompanha aqui nessa rede social, ao vivo. Abençoa o seu lar, abençoa a tua família, em nome de Jesus Cristo. Leva amor, leva união, repreende todos os laços do maligno, todas as obras da macumbaria, feitiçaria, bruxaria, inveja. Abençoa, meu Pai, ali os pedidos de oração que a irmã está apresentando. Abençoa o lar dela, a família dela, o esposo dela. Ó Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar a cada um que te serve. Visita aqueles que ainda não conseguiram compreender o teu evangelho, aqueles que precisam ser tocados para ser transformados, abençoados. Revelar a tua palavra, falar profundamente no seu coração. Ajuda nós a crer, Senhor, porque, como já dizia no passado, se nós crermos, as bênçãos viriam. Crê nos profetas, nos servos de Deus e prosperarão, é o que diz na tua palavra. Ajuda-nos a crer naqueles que levam a tua palavra, a tua mensagem, para que realmente haja a produção de frutos, ou que as bênçãos das tuas vitórias. Conceda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a vitória, seja na área que for, para esse que está encarecido, que está sofrendo, que está necessitado, que precisa do consolo do Santo Espírito, que precisa do eterno, porque tu és Deus de milagre, é Deus de maravilha, e a tua palavra nos diz que os sinais precisam acontecer para que haja fé. Assim nós te pedimos e te agradecemos, certo? O Senhor nos ouviu e já nos abençoou. Amém, amém. E amém. Glória ao Pai. Amém. Ao Filho. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Então, passo a palavra para a irmã. Prossegue aí. Tá. Deus abençoe a todos. Amém. Irmão Bruno, obrigado por ter trazido essa palavra. Deus te usou grandemente aí. Você e a sua família, em nome de Jesus. Diante da presença dele, dá cada vez mais liberdade para Jesus, que Jesus tem algo grande sobre as tuas mãos, sabe disso. Tá, amado? Amém. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus.